nós possamos aqui juntos adquirir conhecimento e, Senhor, e aplicarmos, Senhor, na nossa caminhada cristã. Que nesta noite o Senhor venha cumprir as promessas, o Senhor venha dar entendimento para nós caminharmos nessas promessas, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, amados. Graças a Deus. Vamos aproveitar que vocês estão de pé, vamos abrir a Bíblia. E quem tem a revista, lição de número 3, nós vamos ler alguns livros hoje diversificados, né? E eu gostaria de convidar a todos. Hoje nós estaremos falando a respeito da promessa de Deus para a igreja. As promessas de Deus para a igreja. E nós aqui vamos meditar nesta palavra. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus capítulo de número 28. Mateus 28 é a terceira lição. Se você está com a lição, terceira lição, que com a Bíblia, Mateus 28, nós estaremos lendo do 18 ao 20, e aí você pode pular já lá para isso. Tem também no próprio, mas deixa aí. Graças a Deus. Mateus 28, nós estaremos lendo do 18 ao 20. Depois nós vamos para Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Nós vamos ler 3 versos de Marcos. E depois nós temos Atos, capítulo de número 1. E hoje nós vamos aprender aqui a respeito dessas promessas. Vamos lá então. Mateus, capítulo de número 28, versículo 18 ao 20. Isso já está no telão também, os irmãos acompanharem, mas é importante você acompanhar aí na Bíblia, Mateus 18, 19 e o 20. Como são 3 versículos, vamos fazer uma leitura todos nós, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre... Vamos lá, irmão? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Agora eu quero te convidar, Marcos capítulo 16, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, do versículo de número 15, que ali é a grande ordenança para a comissão dos discípulos. Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao versículo de número 18. Louvado seja Deus pela vida de todos que estão aqui nesta noite. É uma leitura que você já deve ter feito lá, estudando, meditando esta maravilhosa lição. Vamos lá, Marcos 16, do 15 ao 18. Vamos lá mais uma vez, todo mundo. 1, 2, 3, vamos lá. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda... Quem crer e for batizado será salvo, mas quem crer... E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os... Aleluia! E a última leitura, Atos capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. E nós estaremos lendo do versículo 6 ao versículo de número 8. E aí, dentro da aula, nós estaremos falando a respeito dessas 3 passagens. Atos capítulo de número 1, do 6 ao 8. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Eu calmo. Eu espero. Isso aí, eu quero que todos
façam parte da leitura que é de suma importância. Irmão, que lição maravilhosa hoje nós vamos estar meditando e aprendendo neste lugar. Atos, capítulo de número 1, o versículo é o 6 ao 8. Acharam aí, amém? Amém. Maravilha. Vamos lá então, 1, 2, 3. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins. Aleluia! Graças a Deus. Pode se sentar, deixa a sua Bíblia aberta. Mais uma vez eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que está aqui. Culto de terça-feira é para nós examinarmos, meditarmos da palavra de Deus. Nós temos aí como subsídio, para nos auxiliar a revista que vai nos dar aí um norte. Vamos lá. Esta lição de hoje vai nos trazer a respeito das promessas de Deus. Nós já falamos sobre promessas de Deus na primeira terça-feira, ou melhor, na terça-feira retrasada. Falamos sobre as promessas de Deus para Israel na terça-feira passada. E agora falaremos sobre promessas de Deus para a igreja. E o que é importante ressaltar, o que nós estaremos falando hoje aqui, é que as promessas de Deus, elas são maravilhosas, são gloriosas. E concernente à igreja, nós vamos abranger aqui que as promessas que o Senhor Deus tem para nós, e eu gosto de deixar isso bem claro: igreja não sou eu, não é unicamente você. Nós, quando estamos reunidos, nós formamos um corpo que juntos nos chamamos igreja. É por isso que eu preciso até explicar. Às vezes, quando nós vamos convidar alguém, nós somos assim: vamos à igreja, vamos lá na igreja. E na verdade a forma correta de se convidar alguém é: vamos para o culto, vamos cultuar a Deus. Por quê? Quando nós todos juntos nos reunimos para cultuar a Deus, aí sim a igreja está reunida, porque cada pessoa faz parte da igreja, faz parte do corpo que juntos se tornam a igreja. Amém? Vamos lá. Então nós vamos aprender sobre que a igreja, ela tem promessas de vida eterna, ela tem promessas de poder, e ela tem a promessa da glorificação do nosso corpo, ou seja, quando o nosso Cristo voltar. Pois bem, nós olhamos esses três livros aqui, e esses 3 livros vão falar justamente de cada momento dessas promessas. E quando nós falamos de igreja, quando nós falamos do ambiente onde as pessoas se reúnem, e para título de curiosidade, eu trouxe aqui para vocês uma informação muito interessante. E foi feito um censo em 2022, que aproximadamente no Brasil foram catalogadas 109, quase 110 mil igrejas de muitas denominações. Pouca, né? Quase 110 mil igrejas. Este mesmo censo aplica que em 2019 foram abertas pelo menos 6.356 igrejas evangélicas. Em média, 17 igrejas por dia abrindo. E aí, nós temos que pensar no seguinte: o
o que Deus tem reservado para esta denominação, que nós vamos ver que ela tem algumas bênçãos espirituais, já que existe um crescimento tão grande para isso que nós estamos fazendo aqui. Hoje, como igreja, nós estamos em um culto de ensinamento. E eu gosto de pautar, porque ensinamento é justamente para tirar a dúvida, para explicar. Não é simplesmente aqui entrar no mistério, falar algo da glória a Deus e não entender o que está sendo falado. Pois bem, a igreja, como ela está marcada, a igreja de Cristo, ela é marcada pelas promessas de Deus. E ela vai representar, a igreja ela vai representar a comunidade que é dedicada à adoração, devoção, serviço a Cristo. Então, esta igreja, nós como igreja, nós temos que entender que a partir do momento que nós nos reunimos com o propósito de servir, de adorar, de trazer um serviço, inclusive social e espiritual para a comunidade, o Senhor Deus, através de Cristo, Ele aborda, Ele coloca para a igreja algumas promessas, e essas promessas têm condições. Quem estava aqui no domingo, nós falamos sobre promessas de Abraão. Mas nós temos que entender que, como igreja, nós temos algumas promessas. Então vamos ver as promessas, da onde elas surgiram, qual que é a essência das promessas. No tópico de número 1, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Vamos lá. Mateus capítulo de número 28, que é o que nós lemos anteriormente aí. Mateus capítulo de número 28, ele vai tratar a respeito da grande comissão. Jesus, quando ele vai chamar os 12 discípulos, ele vai então dar uma grande ordem que culmina em pelo menos em 3 palavras. Jesus, então, ele vai direcionar agora os seus discípulos, dando uma ordem que isso vai protagonizar a essência da natureza da promessa da igreja. E o que é que o Senhor Jesus fala em Mateus 28, do 18 ao 20? São 3 palavras que nós devemos guardar. Ele diz: ide, ensine e batize. O que Jesus está dizendo em Mateus 18? Ele está dizendo que, a partir do versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então percebe que esta comissão de discípulos que vão iniciar a igreja, ela tem um pilar. Qual que é o pilar? Nós, como igreja, nós temos que ter a instrução de ir, depois ensinar. Percebe que não é pregar. Olha a importância de nós estarmos aqui. Ide, ensinai e depois batize, batizai. E por quê? Qual que é a diferença entre pregar e ensinar? Pregar, você vai trazer uma mensagem expositiva, talvez com uma eloquência, para atingir um público, para que eles conheçam o propósito e o plano de salvação que Deus fez para o homem, quando digo homem e mulher. Isso é pregar. Agora, ensinar, uma vez essas pessoas sendo alcançadas pelo poder da graça, agora nós vamos ensinar como caminhar, como ter as atitudes para uma vida cristã. E pastor, e por que isso é importante? Nós que já temos uma certa idade, talvez nós não nos lembremos, mas se perguntar isso para as nossas mães ou pais, talvez ele vai falar para você: o que, pastor? Você lembra quando você começou a tentar andar? Eu confesso que eu não me recordo, mas eu acredito que eu já não nasci.
Que eu já na cidade sai da barriga não e sai andando. Não, existe um preparo, passo a passo. Você primeiro engatinha, depois a criança vai lá se apoiando em alguns objetos. Daqui a pouco o pai e a mãe seguram o bracinho dela. Etapas. O ensino aqui, para nós entendermos de promessa, porque eu volto a dizer aqui, promessas todos nós temos. Agora, alcançar essas promessas, existe algo que é preciso entender. E para entender, alguém precisa ensinar. É por isso que é necessário cultos e ensinamentos. Vamos lá. Então, através dessas três palavras, ide, ensine e batize, Marcos 16, ele faz uma promessa sobrenatural. Olha a promessa em Marcos 16. Ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Olha agora, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha o versículo 17, se você tiver a Bíblia aí, Marcos 16, 17. Olha agora: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre enfermos e sararão. Promessa, uma natureza, a promessa sobrenatural. A essência é que uma vez indo, ensinando e batizando, Jesus fala assim para os discípulos: e estes sinais seguirão, porque Jesus já tinha feito algum desses sinais. Agora Jesus está dando uma oportunidade para aqueles que vão segui-los, dizendo: do mesmo jeito que eu operei, se vocês crerem, isso é tremendo. A partir do momento que vocês crerem, estes sinais seguirão. Então existe uma promessa que é a evidência da natureza de evangelização, confirmando estas manifestações divinas. O que, pastor? E essas promessas são direcionadas para a igreja. Quais promessas? Em meu nome expulsarão demônios. Olha o poder que Cristo deu para a igreja. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão em serpentes, e se beberdes coisas mortíferas, mal algum vai ocorrer. E se porventura colocar as mãos sobre enfermos, em posição de mãos, vidas serão curadas. Aí eu vou te falar uma coisa: porque tem pessoas que só acreditam na cura, no batismo com o Espírito Santo. Ai, caiu uma pessoa que manifestou um demônio. Chama o pastor, chama o obreiro. Pera! Quem crê em Cristo aqui, levanta a mão. Este poder foi outorgado também a você. Quer dizer que no ambiente que nós estamos nos reunindo como igreja, no momento que alguém fala assim: vamos orar, tem alguém enfermo? Já viu isso aí? Alguém precisa de oração? Aí eu falo assim: fulano, tá não sei o que, ciclano. Este é o momento de você entender: este poder o Senhor Jesus me deu como igreja. Este poder é o poder de você colocar as mãos de alguém que está enfermo. Sabe por que eu disse que eu estava muito animado com estava e estou muito animado com esta lição? Porque a partir desta lição você vai entender que o Senhor Jesus te deu autoridade para que quando alguém da tua casa estiver doente, você pode até ligar para o pastor, para um obreiro, para uma obreira, vão te atender. Mas se você entender que essa autoridade está em você, você que vai colocar a mão no teu filho, ele vai ser curado em nome de Jesus.
é você que vai colocar a mão quando alguém falar assim: eu estou me sentindo bem, estou sentindo alguma coisa, algum arrepio. Você vai falar se tem algum tipo de ataque espiritual. Em nome de Jesus. São promessas sobrenaturais. Amém? Olha para alguém e diga assim: você tem isso. Eu costumo dizer que quando você tem a ferramenta certa para o trabalho requerido, você não sofre, né, pastora? Dependendo do que você precisa fazer, se você tiver a ferramenta certa, vou dar um exemplo: você precisa apertar um parafuso sextavado. Aí você vai lá com um alicate que você tem lá, porque você não tem uma chave de boca. Você vai conseguir afrouxar o parafuso com um alicate? Vai, mas você vai ter mais desgaste, não é isso? E se você tiver a ferramenta certa? Talvez a igreja, e quando eu digo a igreja, eu estou colocando aqui de uma forma generalizada, não está sabendo usar as ferramentas que o Senhor Deus tem dado. Quer ver outra promessa? Vamos lá. Segunda promessa: promessa de revestimento de poder. Atos capítulo número 1, quando Cristo promete a capacitação espiritual para os discípulos, versículo número 8 de Atos capítulo 1, está escrito assim: recebereis a virtude do Espírito. A promessa que foi feita lá em Atos 1, o batismo do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui é batizado no Espírito Santo? Fala em novas línguas. Levante a mão, quero só saber aqui. Isso. O que significa isso? Isto é o prolongamento de uma promessa que foi feita lá atrás, em Atos. Então quer dizer que para a pessoa que quer se batizar no Espírito, deseja se batizar, percebe, já é uma ferramenta que foi dada para a igreja. Você só precisa vasculhar direito na sua maleta, que você vai achar virtude do Espírito Santo. Não é necessário, eu sei, por isso faz tempo que eu não faço isso aqui. Venha para frente, já veio nesse culto? Já foi nesse culto? Venha para frente, nós vamos orar pelo batismo, para você falar em línguas estranhas. Aí a pessoa vem. Irmãos, já aconteceu casos de as pessoas virem para frente, não serem batizadas, outras serem. E aí quando ela vai para casa, dormindo, ela acorda falando em línguas. Por quê? É o prolongamento da promessa. Então existe uma promessa para a igreja. E para que ele serve? Qual que é o intuito desta promessa? Virtude. Para você que ainda, olha o que eu vou dizer, ainda não é batizado com o Espírito Santo, é uma promessa que já está aí dentro. É só você buscar. E por quê? Além de pregar o Evangelho, poder para pregar o Evangelho, também isso nos traz uma característica: testemunhas de Cristo. Porque foi Cristo que falou. Nós vamos ver mais para frente, quando ele olha para os discípulos e diz: ficai em Jerusalém e sereis testemunha do quê? De uma... Sabe como que a igreja, ela iniciou, eu posso dizer assim, sabe como que foi a inauguração da igreja? 120 pessoas reunidas, orando no mesmo lugar, no mesmo propósito. De repente, vem um vento impetuoso, um vento que faz barulho no meio de 120, de forma que quando um olhava para o outro, eles viam línguas repartidas como de fogo. Assim que iniciou
busque o Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo. Porque quando alguém perguntar assim, que língua é essa? É a língua que é dada para a igreja do Cordeiro. Se eu quiser falar com Jonas pelo celular, eu tenho que ter o quê, irmão? Um celular. Antigamente, quem é da época dos cartão? Levanta a mão aqui, é da época dos cartão. Só para ver quem tem experiência aqui. Esses novinhos, vocês nem sabem o que é cartão. Quando você colocava no negócio lá, aqueles cartão de 20 unidades, e você tinha que ligar rapidinho e falar, liga aqui, e o cartão ficava assim, e ele esperava as pessoas ficar falando. Isso quando você pegava aqueles caras que pegavam cartão de 90, enfim, ficava lá o tempo, enfim. Se eu quiser falar com alguém, eu preciso ter um meio de falar. Você sabia que as línguas estranhas é uma ferramenta que é dada para a igreja, aonde quando você fala, a única pessoa que sabe o que você está falando é Deus. Agora para pensar. Quando você ora, você pode orar em português, aramaico, hebraico, chinês, inglês, o que você quiser. Satanás, ele sabe. Aí, olha, você está entendendo o nível da promessa? Aí vem o Senhor Jesus e falou assim, eu vou dar para vocês virtude do Espírito. E o que é? É algo que quando você falar, Satanás vai ficar assim, o que ele está falando? O que ele está falando? O que você está falando? E Deus lá em cima, eu estou te entendendo, fala mais. Se você tem a possibilidade de falar em uma língua que só Deus entende, o que você está esperando para buscar essa promessa? Amém? Vamos lá, vamos para a terceira, vamos correr. Olha que interessante, falamos sobre promessas sobrenaturais, colocarão as mãos, falarão em novas línguas, expulsarão demônios, promessas de revestimento de poder, sobre a virtude do Espírito, promessas para a igreja. Outra promessa, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Mateus 16, 18, você pode abrir a sua Bíblia aí, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre Mateus 16, 18. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Isso, Mateus 16, 18. Quase que eu aprontei uma coisa aqui longa. Mateus 16, 18. Achou aí? Isso. Vamos lá, Mateus capítulo 16, verso 18. Vamos todos, por gentileza, ler. Vamos lá, 1, 2, 3. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que interessante. Nós falamos tanto desse versículo na igreja, mas olha agora. Jesus, depois que Pedro, através da revelação de Deus Pai, fala para Cristo que ele é o Filho de Deus, Jesus então olha para Pedro e fala assim, e você é Pedro. E aí, Jesus agora vai aplicar uma promessa, porque a palavra igreja, no seu original, significa eclésia. Nós estudamos isso algumas terças-feiras atrás. E a palavra eclésia nada mais é do que chamados para fora. Chamados para fora. E esses chamados para fora tem uma referência de pessoas reunidas, chamadas para participar do reino de Deus e manifestar pela obra o que Cristo fez na cruz do Calvário. O que é igreja? É um grupo de pessoas que foram chamadas para fora. Fora da onde? Fora da onde? Esse mundo. Hã? Esse mundo. Vamos
Vamos fazer uma tipologia que você nunca mais vai esquecer o que é igreja. Quer ver uma coisa? É uma tipologia, ok? Quem lembra das 10 pragas do Egito? Quem já ouviu essa história? O povo hebreu estava há 400 anos aprisionado ali. Deus levanta um homem da tribo de Levi, chamado, o nome dele mesmo, esqueci. Como é o nome dele? O que é o nome dele? Que significa? O que foi isso aí? Tirado das águas. Beleza? Olha só que importante aprender. Tipologia. Qual que era a intenção das 10 pragas? Fazer com que Faraó liberasse quem? O povo que estava onde? Aprisionado, escravizado onde? Então foi necessária uma intervenção de Deus através de 10 pragas para tirar um povo Hoje o Egito, tratando para os dias atuais, simboliza o quê? Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, eu estou muito feliz pelos novos convertidos estar aqui. Vocês estão de parabéns. Daqui a pouco vai ser vocês que vai estar aqui. Escuta só. Ó, quando nós aceitamos Jesus Cristo e hoje, às 6 horas, 8 horas. Lembra na época que você não foi tirado para fora? Essas horas o que você estava fazendo? De fim de semana o que você estava aprontando? Mas aí Cristo foi lá, te alcançou pela graça, te tirou das garras do inimigo e falou: você vai sair, vai ser tirado para fora desse mundo. E aí você vem em qual ambiente? Em um lugar que onde existem pessoas. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí. Olha para ela e fala assim: juntos confessamos o nome de Cristo e proclamamos que somos igreja. É por isso que quando alguém passa aqui na porta, fala assim: a igreja está aberta. E por que eles falam isso? Porque tem um grupo de pessoas aqui que foram tiradas para fora. Amém? Vamos lá. Só tem um contexto. Agora vou voltar para Mateus 16. Mateus 16. Jesus está dando uma promessa. E olha que promessa espiritual. E ele está agora, Flaviana, citando a palavra eclésia. Sobre tu és Pedro. Mateus 16. Mateus 16. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Cristo, edificarei a minha. Olha agora, presta atenção. Se der colocar aí só para os irmãos verem. Aí ele continua assim, ó: e as portas do inferno. Melhor isso aí, vamos lá. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o poder que Cristo está dando para a igreja. Vamos lá, eu já expliquei isso aqui, mas agora eu quero ensinar. Uma porta, colocando em um ambiente de guerra, colocando em um cenário de guerra, ok? Imagine uma porta dentro de um cenário de guerra. É ela que te ataca ou você que vai até a porta para abrir? Já viu uma porta batendo assim em alguém? Por que Jesus usa essa expressão? Tirou daí de novo, põe lá. Eu quero que deixe vocês entenderem o que está escrito. E as portas do inferno, olha agora, não prevalecerão contra ela. Contra quem? Então percebe que se nós observarmos o que Jesus está falando, ele está falando assim: a igreja reunida tem um poder que, se ela usar,
não é a porta aqui, olha só, e a igreja aqui, e a porta vindo até mim. Se você ler o contexto, está dizendo assim: e as portas não Em outras traduções, Patrícia Lopes, está escrito assim: não resistirão a ela. Não é a porta que vem bater, mas a igreja que proclama a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. As portas do inferno que tem aprisionado muitas almas, em o nome de Jesus, a igreja vai marchando em direção às portas, e as portas que estiverem bloqueadas, elas não vão resistir o poder da igreja. Nós, como igreja, temos um poder. E qual que é o poder, pastor? As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Parece que eu vou. Parece não, é uma realidade. Eu vou falar aqui. As pessoas que verdadeiramente constituem a igreja, claro que eu estou falando, não tem medo de Satanás. As pessoas que constituem a igreja não tem medo do inferno. Esses dias foi finado, né? Se for uma pessoa passar, esses crentes genéricos, numa sexta-feira 13, meia-noite, na esquina de um cemitério, aonde tem um despacho, ainda passar embaixo de uma escada, quebrar o vidro e um gato passar por ela, meu Deus, é perigoso comprar até aquela muda de 4 folhas, sabe? Para colocar assim. Ou você acha que não tem gente que compra até rabo de coelho para colocar de chaveiro? Ah? Fora aqueles que colocam a vassoura atrás da porta. Mas enfim, ó, que crente é esse que tem medo? Nós, como igreja, nós vamos para cima do inferno. Porque quantas almas, olha a responsabilidade da igreja, a responsabilidade da igreja, já que eu tenho, que Cristo tem esse poder, através de Cristo, ok? Nós vamos combater e saquear o inferno. E não é você que tem que ter medo do inferno, é o inferno que tem que começar a perceber que quando a igreja orar, eles vão ter que estremecer, porque há poder na oração de uma igreja fervorosa e crente em Cristo. Amém? Olha para alguém que está vendo esse poder. Usa ele. Usa ele. Pastor, eu estou meio assim, sabe? Precisando de oração. Sabe o que você faz? Ó, vou te dar um conselho precioso. Em vez de você ligar para os outros e falar assim: ai, tira uma palavra para mim, ora por mim. Eu sei, irmão, tem dia que é complicado, mas pera. Em vez de você ligar, ora por mim, liga para o irmão e fala assim: irmão, vamos orar junto agora. Por quê? O que nós dois ligarmos aqui na terra será ligado lá no céu. Aleluia! Entendeu como que é? Ó, não tá legal. Mano, irmão, se você estiver fazendo algum esforço físico e não estiver aguentando, você desiste ou pede ajuda? Pede ajuda, irmão. Tá aguentando? Ó, tô aqui numa guerra espiritual. Rapaz, já sei para que eu vou ligar. Vou ligar pro pastor. Pastor, não é para... Eu preciso pedir oração, lógico. O pastor vai orar, né, irmão? Fique mais. Mas, pastor, o senhor pode orar junto comigo agora? Pastor, mas isso é coisa de louco. Uma hora no telefone, no outro, eu já orei por pessoas assim, irmão. Vamos lá, vamos. Liga. Ligou na tomada e começa os dois falando. Aleluia, Senhor Jesus, está tudo deu certo. Irmão, experimenta fazer isso. Por quê? Ligou na terra. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha lá, promessas
de uma instituição, a igreja, eu e você. Vamos lá. No Novo Testamento, em Colossenses capítulo 1, versículo 24, a igreja é chamada de corpo de Cristo. Olha a importância da igreja. Quando nós estamos reunidos, nós fazemos parte do corpo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, a igreja é considerada templo de Deus. Olha a importância que você tem como igreja. E em Efésios capítulo 5, do 25 ao 27, a igreja, eu e você, somos considerados noivas de Cristo. Por quê? Como noivas de Cristo, nós temos que aguardar o grande dia que o noivo virá buscar a sua noiva. Como templo de Deus, nós temos que estar abertos e receptivos para sentir a presença do Deus Todo-Poderoso. E aí eu preciso dizer, irmão, em nome de Jesus, com todo respeito eu digo isso, é inadmissível uma pessoa que se reúne nesse ambiente e não sentir nada. É inadmissível uma pessoa estar em um culto de adoração a Deus. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo prático. Você já foi na casa de alguém e quando você chega lá, o dono da casa ou a dona da casa não está lá? Você já foi? Ô, fulano está aí? Não. Aí até por educação te convidam. Entra, espera, não é isso? Mas você se sente confortável? Por quê? O dono da casa não está lá. A pessoa vem para o culto. Vem para quê? Se eu sou templo de Deus, eu quero sentir o quê? Eu quero ver o pastor, eu quero ver o irmão, eu quero ver a irmã. Não, se for fulana, se for Beltrano. Não, se for culto tal, se for culto Y. Peraí, não. Quando eu estou reunido aqui, vai se cumprir outra promessa. Quando estiverem dois ou três reunidos no meu nome, Jesus disse, eu estarei presente. Então quando eu venho nesse ambiente aqui, não é para cultuar homem, não é para cultuar objeto, não é para cultuar nada. Eu preciso aqui neste momento somente prestar culto, reverência, adoração, louvor, exaltação ao Deus que é dono deste templo, que é dono da igreja. Fala assim, corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Olha para essa pessoa que está do céu, só olha para ela. Ela faz parte, viu? Você gostando ou não? Pastor, mas eu não fui muito bom, foi você. O pessoal disse que o corpo humano, o lado esquerdo não é igual ao lado direito, né? Já se olhou no espelho? Quando você olha no espelho, assim, parece que o teu rosto é diferente de um lado do outro, né? Aí tem gente que fala assim, eu acho barato, né, irmão, esse negócio. Eu gosto mais do meu lado direito. Já ouviu a pessoa falar assim? Não, o meu lado esquerdo é melhor. Não é isso aí? Então fala assim, pera, arranca o lado esquerdo. Ela vai arrancar? Não, por quê? Faz parte do corpo. Nós, quando estamos reunidos, aqui é o segredo de Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Igreja, as bênçãos da instituição espiritual. Se você entender que como igreja você é corpo de Cristo, templo de Deus e a noiva do Cordeiro, irmão, você começa a adquirir características para possuir as promessas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos lá. Tem algo aqui que eu anotei e eu gostaria que você meditasse aqui comigo. Mateus capítulo 11, versículo 12. Não está na lição. Está te adiante. Mateus capítulo 11, verso 12. Eu gostaria que você achasse na sua Bíblia, para nós já irmos para os próximos. E Mateus capítulo 11, verso 22. Eu gostaria que você lesse
Eu sei que está aí na tela, mas eu gostaria que você achasse na sua Bíblia. Vamos lá, 1, 2, 3. Espera aí, irmão, que Bíblia é essa que você está achando, irmão? Mateus 11 e 12. Eu falei 22? Esse pastor, ora pelo pastor, tá vendo? Tem que orar pelo pastor. 11 e 12, que pastor é esse? Meu Deus, vamos lá. Mateus 11 e 12, 1, 2, 3. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Olhe para cá. A igreja precisa ter uma atitude, Daniel. Uma ação. Toda ação gera uma reação. O que João Batista, ou melhor, o que Jesus está falando no contexto de Mateus 11? João Batista, aquele que é o precursor, aquele que vai pronunciar, a voz que clama no deserto, primo de Jesus, ele está preso, porque ele era profeta. Ele não tinha medo de falar, não. Ele falava e ele falou do adultério do homem que era a mais alta hierarquia da sua época. Ele está preso por conta disso. Aí ele vai pedir para os seus discípulos ir atrás de Jesus para perguntar se ele mesmo é Jesus que tinha que vir. Aí Jesus manda os discípulos falar: fala para João Batista. Os cegos vêm, os coxos andam, os cegos eles vêm, os paralíticos eles levantam. Aí Jesus dá uma síntese de João falando que não existe homem maior do que ele. Aí Jesus diz assim: porém, o menor do reino dos céus é maior do que João Batista. Aí Jesus fala assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Lembra que igreja é um grupo de pessoas que proclamam o Evangelho, que proclamam a obra do Senhor? Lembra disso? Só que a verdadeira igreja, com todo respeito, meu irmão, com todo respeito, minha irmã, não é para frouxo, não é para covarde. Olha o que Jesus está dizendo: e se faz violência pelo reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Esta força que Jesus está dizendo, ele está dizendo que são homens que buscam com intensidade o reino. Quando eu digo homens e mulheres, que buscam com intensidade, coragem, determinação, e eles não medem esforços para romper com os padrões pecaminosos do mundo. Esta força quer dizer o seguinte: eu como igreja, eu me posiciono, eu tenho uma ação. E qual ação? É uma intensidade de buscar. Posso ter dificuldade, mas eu continuo avante. Eu posso estar doente, mas eu não paro de servir ao Senhor. Eu posso estar desempregado, eu continuo servindo ao Senhor. A tentação veio, eu continuo na posição. Por quê? Eu estou me esforçando, fazendo força para quê? Para o reino do céu. Nós cantamos aquela música, como que é? Eu não sou daqui. Não é isso aí? A igreja é o quê? A igreja é um ser espiritual que só está de passagem nessa terra. E por isso que nós com força. Eu vou dizer uma coisa para você, igreja do Senhor. Quando você estiver fraco, se não der para você vir andando para o culto, vem ajoelhado. Se não der para vir ajoelhado,
vem arrastando. Pastor, não dá para ver, vem rolando. Pastor, não dá para vir com um sorriso no rosto, vem chorando. Pastor, mas eu estou com dificuldade, vem com você em dificuldade, porque os céus é tomado a força, e os céus aguarda a noiva do Cordeiro, aqueles que servem ao Senhor. Olha para alguém e diga assim: como igreja, seja forte. Vamos falar algumas promessas aqui? Promessa para você, irmão. Presta atenção. 2. Promessas de Deus para a igreja. Promessa, meu Deus do céu. Eu queria deixar isso por último, mas é o primeiro. Vamos lá. Promessa de vida eterna. Quando Cristo, em Mateus 28, Mateus 16, vai falar sobre a grande comissão, e ele vai chamar a igreja, a Bíblia diz que Cristo, ele faz uma promessa: todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê, a partir do momento, olha agora, preste atenção nessa promessa. Isso aqui está na Bíblia, não é coisa da minha cabeça, não. Ó, desde o momento que você se arrepende até a sua fé, você caminhando na fé, na palavra, se arrependendo, se renunciando, você tem uma promessa. Qual, pastor? Você tem vida eterna. Não, acho que você não entendeu o que eu falei. Para melhorar, passa o próximo slide, que eu quero que você leia o que está escrito em João 5:24. Mas eu quero que você leia legal. Vamos lá, João 5:24. O que está escrito aí? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou a morte para a vida. Você entendeu o que você leu? Lê de novo. Mas vamos lá. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra E presta atenção. Quem ouve e basta só ouvir? Não. Tem que crer. Continua. Aquele que me enviou. Segura. Ouvi e creio. Em quem? Quem é aquele que enviou o Cristo? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que quem crê nisso, diga amém. Então agora eu vou continuar a promessa, ô glória. Vamos agora ler todo o versículo. Na verdade, tinha a vida eterna, terá a vida eterna. Pera, então aqui eu tenho uma coisa para explicar. Melhor, você que vai explicar para essa pessoa. Fala assim para ela: se você ouvir e crer na palavra do Senhor e crer em Deus, olha para ele e fala assim: você é eterno agora. Entendeu? Não é tinha, não é terá, irmã Rosa. É Jesus falando. Você crê? Está ouvindo a minha palavra? Crendo que Deus que me enviou me acerta, se rende, se arrepende, então você tem uma promessa, você tem vida eterna. É por isso que a igreja, olha que promessa, irmão, olha que promessa. Aqueles que fazem parte do corpo que se torna a igreja, é por isso que não tem medo de morrer. Tem gente que fala: não tem medo de morrer, Poxa. Se Deus levar, Ele vai garantir para cuidar de quem fica.
Aí eu tô tendo medo, porque eu não sei pra onde eu vou, se eu morrer agora. Oxi, que raio de igreja que você é? Se morrer, pastor Douglas, se cair duro agora aqui, morreu. Deus abençoe o pastor Jânio, Guilherme, William, Deus vai dar graça. Cai o corpo duro aqui, ó. Puf! Eu acredito que pelo menos alguém vai chorar aqui, pelo menos um, né? Vocês vão chorar. Ah, o corpo cai duro. O que é pó volta pro pó. Aleluia. Espírito volta para Deus. Mas tem uma promessa que vai na minha alma. E a alma fala de razão. E a razão para o mundo é a seguinte: morreu, acabou. Daqui a pouco alguém fala assim: não, vai voltar. Joana, Josefina, uma borboleta. Tem gente que acredita que volta com um cachorro, volta aqui. Não. A Bíblia diz em Hebreu que passou dessa vida segue o juízo. Mas aquele que passou uma vida ouvindo a palavra, crendo na palavra, se dedicando a Deus, tem a vida eterna. Cai o corpo aqui e eu espero aquele grande dia. Aleluia! Por isso que ele continua: não entrará em condenação. Olha que irmão. Se nós temos uma opção como igreja de não ser, entrar na malha fina da condenação, por isso que a Bíblia diz assim: nenhuma condenação para aquele que esteve em Cristo, para aquele que estará em Cristo, para aquele que, fale comigo, é agora. Efésios, o que está escrito em Efésios? Lê aí, filha, o que está escrito? Meu Deus. Pelo ser, aleluia, muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia. Pela graça que sois salvos. Aleluia. Nós temos vida eterna. É por isso que qualquer dia desse, filha, eu não sei se vai ser num culto, se vai ser dormindo, se vai ser trabalhando, você vai ser estudando, não sei. Só sei que não abrir. Aleluia. Aí aqueles que não acreditam, fica aqui sem a vida eterna e sem a panela, tá bom. Paga para ver. Nós estamos hoje pagando um preço muito grande. Que preço é esse, pastor? Como igreja, renunciando ao pecado, renunciando ao mundo, distanciando das coisas que nos afastam de Deus, porque o nosso alvo não é aqui, o nosso alvo é o céu. E aí Jesus está dizendo: se você ouve e crê em Deus que me enviou, você tem. Não deixe ninguém colocar minhoca na tua cabeça. Se você ouvir a palavra, crê em Deus, crê que Deus enviou o seu único filho. Olha o que Cristo disse: você tem. Vamos pro próximo. Em Atos capítulo de número 1. Isso aqui é tremendo. Após a salvação e a entrada no corpo da igreja, após a salvação em Cristo e a entrada no corpo da igreja, aceitei Jesus, eu faço parte agora do corpo da igreja, estou em processo de ensinamento. Há uma promessa de poder espiritual para sermos testemunhas vivas confirmadas em Atos capítulo número 1. Eu já fiz essa pergunta alguns tempo atrás, mas deixa eu fazer aqui. O que é uma testemunha? É alguém que relata alguma coisa que viu, não é isso? Não é que falaram. Não é isso aí? Né? Eu ouvi falar que aconteceu. Então você não pode ser uma testemunha. Você não estava lá. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem estava lá em Atos capítulo número 1? Quem estava lá? Vocês eram uma das 120 pessoas que estavam lá reunidas no mesmo lugar? Então o que testemunho você é? Quer ver uma coisa? Você... Quem tem que o mar vermelho se abriu? Moisés, através de Moisés, mar vermelho. Mas aí, quem estava lá? Estava lá não? Não é possível, gente. Que testemunho é essa?
Quem quer na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? Levanta a mão. Crê. Você comeu pão? Comeu peixinho? Vem cá. Quem estava na ceia que Jesus repartiu o pão? Falou, esse é meu corpo. Estava lá? Então por que você participou da ceia? Quer ver outra coisa? Você estava lá quando em Atos capítulo 1, você estava lá, os discípulos começaram a ver Jesus se levando assim, se levando assim, se levando assim, se levando assim. Daqui a pouco eles falaram assim, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele voltará mais uma vez. Você estava lá? Mas como que você fala para os outros que Jesus vai voltar? Como você fala que Jesus ele multiplica, ele abençoa, ele dá vitória? Pastor, o que significa testemunhas vivas? Testemunha é uma coisa, vivas é outra. Percebe que nós estamos falando de uma promessa de poder. Que promessa é essa? É uma promessa que me faz estar vivo em condições de receber esse poder. Poder para quê? Para deixar bem claro, eu não estava lá, mas pela fé eu não tenho nenhuma dúvida que o mar vermelho se abriu. Eu não tenho dúvida que Jesus Cristo multiplicou pães e peixes. Eu não tenho dúvida que tudo que foi feito lá atrás pode ser feito hoje. E eu sou testemunha viva, por quê? Porque eu já vi o Senhor multiplicar coisas na minha vida. Eu sou testemunha por quê? Porque eu não era nada, eu era perdido. Ninguém dava nada por mim, mas Ele me aceitou. Aleluia! Testemunha viva. Igreja, deixa eu falar uma coisa. São 8h33. Você dá o microfone aqui para você agora e fala assim, conta só um pouquinho. Não diz que alguém pode falar, Deus Jesus agora. Conta só um pouquinho como que você era antes de ser cristão. Por onde você andava? O que eu fazia? Irmão, se eu contar tudo que eu fazia quando eu não estava na igreja, vocês vão me expulsar aqui. Não, esse pastor, vocês ser atrapalhado. Por quê? Testemunha viva. E esse poder que foi dado em Atos capítulo de número 2, a promessa do batismo com o Espírito Santo, foi experimentado. Abra aí em Atos capítulo de número 10. Vamos rapidinho para nós encerrarmos aqui. Olha as promessas como igreja. Atos capítulo 10, 44 ao 46. Atos capítulo 10, do 44 ao 46. Achou? Leia. 1, 2, 3. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos no ouvido da palavra. Os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham Aleluia. maravilharam-se de que o bom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios. Só até o 46. Você entendeu o que você leu? Vou explicar uma coisa para vocês. Qual que é a diferença de Atos capítulo 2 para aqui? É que em Atos capítulo 2 tem um grupo que recebeu uma promessa: ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Eles estavam lá esperando uma promessa. Mais ou menos umas 500 pessoas ouviram isso, só 120 permaneceram ali. Pois bem, esta promessa agora é experimentada, sabe por quem? Volta no versículo 45. Olha o que você leu. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre gentios. E por que eram derramados sobre os gentios? Versículo 46. Olha aí. E o que os gentios estão fazendo? Volta lá para o 4. Não sei se perguntar e voltar. 44. Ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos.
pessoas que não conheciam a palavra, mas eles estão aqui, ó. E aí a promessa é mais ou menos essa: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, aleluia. Aí sabe o que aconteceu no 45? Aqueles que já eram circuncidados, os fiéis, os que já tinham algum discernimento, eles ficaram assim: não é possível. Essa promessa de revestimento de poder não é só para aqueles que já conhecem, que já tem algum tempo na igreja. Não! Só de eles ouvirem, olhar. A Bíblia diz assim: o Espírito Santo caiu. Não, acho que você não entendeu, irmão. Ó, sabe quando está muito no frio? E aí você liga o chuveiro, você liga assim o chuveiro, né? Só para a resistência do chuveiro ficar vermelha assim, né? Aí não tem aquele pingo que sempre pinga aqui, gelado. Você não está num ambiente quente ali? Você está daqui a pouco vai ficar assim, você fica: rapaz do céu, né? Não incomoda? Quando você ouve a palavra de Deus, você vem. E aí, o Espírito Santo, ele cai. E quando cai, fica assim, ó. Você já viu uma pessoa, a primeira vez que ela sente, estou falando, sente o poder de Deus. Se você ainda não experimentou isso, é bom, é bom. A pessoa está querendo. Você viu quando a primeira vez que ela é tomada pelo Espírito Santo? Quem vê ela acha que está louco, bêbado, chapado, drogado, está maluco. Porque ela começa a correr, aleluia, e aquele negócio. E às vezes tem que ter os irmãos segurar porque o negócio tá. Sabe o que aconteceu? Ela ouviu a palavra. E a promessa que foi feita lá em Atos capítulo de número 1 continua até hoje. É por isso que esse poder, ao longo da história da igreja, ainda continua vivo. Eu vou repetir isso aqui: falar em línguas estranhas é poder de Deus. E eu vou ser bem sincero, irmão, não se chateie comigo, por favor. Mas eu fico preocupado, sabe, André Galisa, quando alguém fala assim: eu sou batizado com língua estranha. Irmão, e se tem uma coisa que o pastor tem que fazer, é o quê? Zelar pelas ovelhas, cuidar da ovelha, não é isso? Então de vez em quando eu estou aqui, glória a Deus, mas eu fico de olho em alguns, sabe? Aí eu vejo pessoas assim: que poder é esse, cara? Se escandaliza não, tá, irmão? Vai, irmão, dá glória a Deus. Que poder é esse? Agora, se é a final do seu time ruim com o meu time que é bom, aí você fica: hã? Queima a televisão, queima tudo. Ó, o que acontece? Poder são dons que exercem fé e ousadia. É por isso que conta uma história de um irmão, né, que era bem humildezinho, não sei se você já escutou, mas conta isso aqui. Humildezinho, e aí na igreja aí uma autoridade na igreja. Aí o pastor chegou nesse irmão que era humildezinho, e esse irmão no meio da igreja, ele levantava a mesma mão, estava glória a Deus, língua estranha, sabe, no meio do culto, não interessa o que estava. Se ele sentisse a presença de Deus, ele levantava e glória a Deus, aleluia, aquele barulho, sabe? Aí o pastor falou: olha, chegou no irmãozinho e falou assim: irmãozinho, amanhã vai estar uma autoridade aí. Eu gostaria que o irmão segurasse um pouco aí glória a Deus, aleluia, porque pega mal, a primeira vez que a autoridade vai estar aqui, para ver que nós é comportado e tal, o negócio todo. E eu percebi que o irmão é bem humilde, né? Ele percebeu, o pastor percebeu que ele é bem humilde, e falou assim: ó, e eu vou fazer o seguinte: o irmão não tinha, ele era tão humilde que ele não tinha
sapato para vir para a igreja, ele vinha de chinelo. Aí o pastor falou assim: ó, se você ficar quietinho, se comportar, eu vou te dar uma botina. Terminando o culto, o irmãozinho falou: tá bom, pastor, tá bom, eu vou ficar bem quieto. Aí o culto começou, a igreja lutou, as autoridades começaram a entrar na igreja. Daqui a pouco o culto começou a rolar. Aí o irmãozinho lá no fundo olhava para o pastor e ficava assim, ó. E o culto começou a rolar. Só que a presença de Deus começou a tomar um homem. E o pastor dava assim para ele. Até que uma hora ele não aguentou. No meio do culto ele falou: como sem botina? Glória a Deus! Aí a pessoa vem, já não era para estar aqui. Graça te alcançou, misericórdia te pegou, a bondade te segue. Aí a pessoa começa a sentir a presença de Deus. Eu confesso que eu era igual algumas pessoas quando começam na igreja, tá? Eu sei que é complicado, gente, né? Às vezes você senta assim, você for perto de alguém que está glória a Deus, às vezes você até se assusta, eu sei que é assim. Você está do nada aqui, a pessoa que você falou isso, cara, tá? Eu sei, meu irmão, eu estou falando de Deus, eu sei, mas posso dizer uma coisa? Começa no volume baixo, não dá de uma vez não, porque você pode gaitear. Não, vai devagarzinho. Eu estou ensinando a igreja. Começa na igreja, na hora do momento da glória. O Senhor começa a glória a Deus, glória a Deus. Aí, você não fica preocupado. Rapaz, o Senhor da glória vai passar o meu, todo mundo vai me olhar. Sabe, você fala, glória a Deus. Ninguém vai perceber que ninguém vai te olhar, cara. Daqui a pouco você falou para ninguém me olhou. Aí daqui a pouco você fala, glória a Deus. Eu não sei o que vai acontecer. Quando você deve esperar, você não vai... Oh, Jesus, eu preciso contar isso aqui. Eu disse isso há muitos anos atrás. Olha a doideira que Deus me deu, irmão. Isso aqui, olha para alguém que diz assim: você é igual pipoca. Vamos lá, pipoca. Panela, quer fazer uma pipoca legal? Põe na panela de pressão. Deixa a pipoca lá na geladeira, gelada. Aí coloca a panela de pressão, olha, fogo embaixo e põe a pipoca e tampa. O que vai acontecer? O óleo esquenta, por causa do fogo que está embaixo. Aí os milhos começam a fazer o quê? Você escutou o barulho que a pipoca faz, irmão? E tem umas que é violenta. Agora vem cá, não dá raiva quando você abre a panela e tem umas ruins que fica preta e não estoura. E aí tem gente que é até bonzinho, tira as boas, põe um pouquinho mais de óleo, até para tentar queimar. Aí vai se queima, vai ficar ruim aquela trepeça. Tá entendendo? O crente é assim. Vem para a igreja, aqui, me permita, tá, irmão? Aqui é como se fosse uma panela de pressão. Aí vem o fogo do Espírito. Aí o azeite que está dentro de você começa a borbulhar. Aí tem os irmãos que começam, Deus que está nem vendo. Primeira faísca já está assim, pá. Mas Deus que fica assim na igreja. Vai te dar um troço. Pessoal que está assim, eu estou falando, irmão, estou ensinando. Por quê? Promessa de poder é isso. Quem nunca tira pela perna? Você está se entendendo? Você sente um negócio aqui, ó. Que é muito assim, parece que vai para Aí quando chega assim, você faz assim, ó. Irmão, cuidado que vai te dar um treco na cabeça. Agora faz isso. Deixa o Espírito Santo te envolver. Aí sabe o que você faz? Glória, aleluia, glória a Deus. Mas pastor, tem pouca gente da igreja, melhor ainda, aí dá gosto. Pastor, se estiver cheio, aí você dá um glória a Deus, que ninguém vai ouvir mesmo. Porque você está dando glória a Deus para o homem. É assim que começa, irmão. Olha para alguém e diz assim: não tenha vergonha aqui dentro de dar glória a Deus.
pode dar um glória a Deus aí? E você, irmão, olha que da hora! Meu Deus, a criança. Vamos lá! Poder. E sabe o que acontece, irmãos? Quando você vai estudar as igrejas dos seus primórdios, você vai perceber que a igreja não orava por batismo do Espírito Santo. No meio do culto, no meio do glória a Deus, aleluia, aqueles que não eram batizados, se cumpria a promessa. No meio do culto, crianças, jovens começavam a falar em línguas estranhas. Amém? Amém. Meu Deus. Promessa de Deus para a igreja. As promessas da glorificação do corpo. Além da promessa de revestimento de poder. Olha a promessa que a igreja tem. Atos capítulo número 1, versículo número 11. E este Jesus, que como viste ir para o céu, ele há de vir. Olha a promessa agora. João, 1 João vai explicar sobre isso. Capítulo número 3, verso 2. Marca isso na sua Bíblia. E seremos semelhantes a Ele, e o veremos face a face. Você consegue imaginar esse dia em que nós o veremos? Não é o Cristo daquele filme do Mel Gibson. Não é o Cristo que as pessoas elas colocam, por exemplo, naquele quadro famoso do Leonardo da Vinci. Mas quem descreve ele é João. Ele é aquele que vem. Os seus olhos são como chama de fogo, os seus cabelos como brancos como lã. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Da sua boca sai uma espada aguda, aleluia. Os seus pés são como latão reluzente, os seus olhos como chamas de fogo. E aí João diz assim: se você crê, o seu corpo será glorificado e seremos semelhantes a Ele, e o veremos face a face. Quem quer ver esta promessa cumprida, diga glória a Deus. Oh, glória. Resumindo, em Cristo, cada crente, cada cristão recebe promessa eterna, promessa de vida eterna, revestimento de poder pelo batismo do Espírito Santo, e um corpo glorificado na volta do Senhor. Pastor, o que eu preciso fazer para receber tudo isso que o senhor falou aí que é bonito? Primeiro, vamos lá. Quem estava domingo aqui não vai precisar repetir muito. Romanos, em Atos capítulo 2, versículo 1, após o cumprimento da promessa de Deus, nós precisamos entender que a perseverança na fé. Quer receber essas promessas? Deseja receber essas promessas? Continue confiando, depositando a sua esperança e crença em Deus. É por isso que o salmista diz: um confia em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Tenha fé. Porque você acha que Cristo falou lá em Mateus 24 que quando Cristo voltar à terra, porventura ele achará fé? Hoje que o inimigo já tem minado em muitas pessoas. E aí eu vou dizer uma coisa, tome muito cuidado. A estratégia do inimigo tem alterado mediante o comportamento das pessoas. Antigamente o inimigo ele lutava para que as pessoas saíssem dos cultos e não estivessem na igreja, em comunhão. Agora sabe o que ele faz? Ele faz com que as pessoas venham para os cultos, mas fiquem mornas, fiquem indiferentes no culto, não acreditem mais na verdadeira sã doutrina. Elas preferem mensagens que alisam o ego, que preferem mensagens que dão esperança para as coisas deste mundo, as coisas materiais. É por isso que quando prega nesses lugares sobre pecado,
sobre arrependimento, sobre volta de Jesus, as pessoas ficam indiferentes porque já não creem mais. Mas eu estou aqui ministrando e ensinando para uma igreja que vai vencendo de fé em fé, de esperança em esperança. É preciso, olha para essa pessoa assim, não perca a fé por nada. Gente, não perca. Não perca. Preciso, irmãos, é preciso crer. E aqui ele vai dar exemplos como Abraão. Domingo nós estávamos aqui, ele creu e foi imputado como justiça. Promessas. Vamos para o próximo. Eita, agora fica interessante. Primeiro nós mostramos a promessa. Agora vamos mostrar as condições. Fale comigo, é preciso ser fiel. Em Atos capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 8, e Atos 2, versículo 1, eles vão relatar fidelidade às palavras que o Senhor Jesus falou a eles. Esperar em Jerusalém, aguardar em Jerusalém. Ou seja, eu acredito, e por acreditar, eu sou fiel às palavras que eu ouvi. Se Cristo falou que é para eu permanecer, e aquele que for fiel, aquele que permanecer, será salvo. É por isso que nós conhecemos a história daquele homem chamado Jó. Ele perdeu tudo? Não, ele não perdeu tudo. Ele perdeu coisas materiais, mas ele deixa bem claro, quando vão falar para ele, amaldiçoa esse Deus e morre, ele fala, não, você não está entendendo, eu posso não ter nada, porque do mesmo jeito que eu vim para a terra nu, para a terra eu posso voltar, mas eu não deixarei de falar, bendito seja o nome do Senhor. Fidelidade. Daniel na cova dos leões, mesmo sendo lançado em cova. Irmãos, eu não estou falando que como igreja vai ser flores, vai ser rosas. Preste atenção nisso aqui. Isso que pregam, eu nem sei se eu posso chamar isso de evangelho. Essas palavras torpes, que tudo vai dar certo, mar de rosa, venha para Cristo e os seus problemas serão solucionados. Calma aí. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tende o quê? Por quê? Cristo venceu. E se ele venceu, ele disse assim, quem quiser me servir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. E se ele falou, é para seguir, eu vou seguir. Por quê? Ele pediu para seguir. Não é para ir para lá, porque para lá é permissão. Jesus falou que não é para lá, eu não vou para lá. A palavra diz que não, eu não posso me deitar, eu não posso me deixar levar para a concupiscência dos olhos, da carne. Eu não posso me deixar levar pelos prazeres do mundo, aquilo que é bom para os olhos, aquilo que é bom para a carne, aquilo que satisfaz o teu ego. É por isso que ser fiel. Quem é casado aqui? Levante a mão. Quando você casou, sabe o que você disse? Você disse assim, eu vou falar da minha pessoa, que daí fica mais fácil. Quando eu casei com a Juliana, 11 de agosto de 2007, 11 de agosto de 2007, quando eu tive o prazer que meu pai fez meu casamento, ele falou assim, Douglas, tu aceita? E ele falou a frase, até que a morte o separe. Quando eu falei sim, aceito, sabe o que eu disse na verdade? Não interessa se aparecer quaisquer mulheres, você será única. Eu serei fiel. Ok? Ser fiel a Deus é o seguinte: não interessa o que o mundo vai oferecer, não interessa as propostas,
Porque em alguns momentos Deus vai tratar com Israel, falando que Israel se prostituiu. Porque em alguns momentos eles vão adorar outros deuses infiéis. Mas a igreja, por isso que a igreja é considerada noiva de Cristo. E uma noiva está prestes a se casar. E para manter este casamento vivo, ela precisa ser... Olha para alguém e diga assim: seja fiel. Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte. Olha o desafio de ser fiel. É até a morte. Se a sua fidelidade para ser provada será necessário, você dará vida. Seja fiel. Amém? Encerro aqui. E por último, além de ser fiel, além de crer, é necessário obedecer. Obedecer a Deus requer renúncia. Obedecer a Deus é essencial para que as promessas dele se cumpram. Lucas 24:49, a palavra foi clara: esperai em Jerusalém até o momento. Jesus deu data? Não deu. Ele só disse assim: espera até que sejais revestidos. Ah, mas quando vai ser? Eu não sei. Quem tem promessa? Eu tenho. Quando vai se cumprir? Não sei. O que eu tenho que fazer nesse tempo? Esperar. Obedecer. Ah, mas pastor, mas aqui, eu vou fazer. Quieta. Não faz nada não. Obedecer. A Bíblia diz lá em 1 Samuel a importância da obediência. Que melhor é obedecer do que... Por quê? É melhor obedecer do que sacrificar. Porque o sacrifício nada mais era do que um simbolismo de alguém que transgrediu ou desobedeceu as ordens de Deus. E para substituir esse erro era necessário pegar um animal e substituir a pessoa pelo sacrifício. E aí Saul não espera Samuel, vai oferecer um sacrifício que ele não poderia oferecer, porque ele era rei, isso era ofício de sacerdote. Então ele vai oferecer. Aí Samuel chega e fala: ô Saul, por que você foi fazer isso? Não, mas eu quis oferecer sacrifício. Aí Samuel diz: não. Em vez de você sacrificar, é melhor você ter obedecido. Tem muita gente que hoje, por não obedecer, quer sacrificar. Aí Deus está falando: não é sacrifício, é obediência. Porque quando você obedece, a palavra de Deus, ela se cumpre. E a presença de Deus é o momento que você presta esta obediência. Vamos encerrar Atos 3:19. Vamos lá ver? Para encerrar, para nós ir para a pergunta. Já deu o horário, meu Deus. Atos 3:19. O que está escrito em Atos 3:19? Vamos lá, 1, 2 e 3. Arrependei-vos, pois. Sejam apagados vossos pecados, e venham assim sempre o refrigério pela presença do Senhor. Quando eu peco, me converto. Converter é mudar de direção. Eu estou andando nos caminhos do Senhor. Eu estou obediente àquilo que o Senhor tem dito. Olha o que a Bíblia diz: virá tempos de refrigério. Uma pessoa que obedece a Deus não fica na presença dele preocupada, com medo, receosa. Uma pessoa que anda na obediência de Deus, quando ela é corrigida, ela lembra que Deus corrige a quem Ele ama. É por isso que é necessário, crer. É necessário obedecer. E é necessário ser fiel a Deus. Essas promessas que nós falamos aqui é para
eu e você como igreja. Amém, irmãos? Todos entenderam, amém? Então, que você possa vivenciar essas promessas. Resumindo, para que você alcance essas promessas, para que você, como igreja, entenda essas promessas, é necessário você ter fé, é necessário você ser fiel, obedecer a palavra, através da sua fidelidade, e assim você viverá a plenitude das promessas de Deus. Amém? Esta lição, que nesta noite possa te dar esta abertura, esta visão, que você entenda que existem promessas que, como igreja, é só você ter fé, obedecer a palavra, que esta promessa já está aí dentro, e ela estando aí dentro, é só você buscar, é só você usufruir destas promessas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que Deus guarde, que nós possamos, como membros que constituem a igreja, entendemos que a partir de hoje, aonde você pisar como a igreja, como um membro de um corpo da igreja, você tem poder para pisar em serpentes e escorpiões, poder para colocar as mãos sobre enfermos, poder para que quando alguém falar alguma coisa, e se for uma guerra espiritual, você repreender demônios, poder para falar língua estranha, e a esperança que qualquer dia desse, eu e você como igreja, noiva do Cordeiro, estaremos em um grande encontro para a glória do Senhor. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé comigo. Eu quero fazer nesta noite uma oração, antes de nós irmos para as perguntas, em nome de Jesus. Eu quero orar. Você tem promessas como igreja. Tudo que foi falado aqui nesta noite, eu quero que você entenda, faz parte, está aí dentro. O que você precisa fazer é se apegar naquilo que foi ensinado aqui. Põe a mão no seu coração aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero orar neste momento, Senhor, por este homem, por esta mulher, por esta família, por estes jovens, Senhor, por as crianças que aqui estão nesta noite, que ouviram esta palavra, e esses que estão ouvindo pelas redes sociais ou ouvirão. Senhor, que esta palavra de promessa para a igreja do Senhor, Senhor, que as promessas que Tu tens, Senhor, como instituição espiritual, Senhor, como uma igreja, Senhor, que é chamada, diferenciada, Senhor, o revestimento de poder, Senhor, a presença que Tu tens, Senhor, para a vida deste homem, desta mulher como igreja, Senhor, que eles possam alcançar a autoridade, e sim, Senhor, nós declaramos como igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Por isso, Deus, continua tratando, falando e ministrando no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.